Fala galera, tudo bom? No episódio de hoje, Cálculo Numérico, a gente vai tratar um pouco mais a respeito de conversão de números de decimais para binários, além de analisar a precisão de uma máquina. Você quer saber um pouco mais? Fique ligado! Oi pessoal, bem-vindo à nossa série de vídeos sobre cálculo numérico e na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a conversão de um número decimal para binário. Eu sou a Gabriela e eu vou estar ensinando um pouquinho mais sobre a teoria da nossa aula de hoje. Bom, primeiro a gente tem essa questão para a gente tomar como base e nela o enunciado pede para a gente gerar os valores a serem utilizados no número decimal para ser transformado em binário. E ele tem uma dificuldade que é para a gente considerar apenas os valores até a segunda casa decimal, ou seja, arredondar. Antes da gente ir para os códigos, a gente precisa dar uma estudadinha antes na nossa teoria. Bom, a conversão de decimal para binário é bem simples. Vamos imaginar que a gente tem a representação de um número, n0, na base 10 e que a gente quer transformar ele para a base 2, ou seja, representar ele na forma aj-1, até chegar no nosso a0. Isso na base 2. Lembrando que esses algarismos, aj, aj-1, aj-2, enfim, eles são representados por ou 0 ou 1, ou seja, os binários. Esse processo é facilmente obtido através da nossa divisão por 2. Então, como que fica? A gente partindo do nosso A0, a gente sabe que ele é uma decomposição de 2 vezes o nosso N1 mais o nosso A1, ou seja, o primeiro algarismo aqui. Esse A1, ele tem o expoente, esse A0, desculpa, ele tem o expoente 0. A mesma coisa acontece para o nosso N1. O nosso N1 é uma decomposição de 2 vezes N2 mais A1. O nosso A1, ele é multiplicado por 2 vezes elevado a 1, ou seja, expoente 1. E assim por diante até eu chegar no meu NJ. E quando eu sei que a gente pode parar a nossa decomposição? Bom, eu sei que é o meu momento de parada quando esse algarismo aqui, que no meu caso é o NJ mais 1, for igual a 0. Então, é aí que eu sei que eu posso parar os meus algarismos. Aqui, eu só fui até o meu A3, para não ficar muito longo, mas a gente vai ver agora um exemplo de numérico mesmo, com os valores reais. Bom, nesse exemplo 1, a gente tem a representação do número 347 na base 10 e queremos transformar ele para a base 2. Então, vamos aplicar o que a gente acabou de aprender. O que vai ser o meu N0? Então, a gente sabe que 347, eu posso dividir ele por 2, obtendo 173, e vai sobrar o resto 1. Então, eu posso escrever que o meu 347 é uma decomposição de 2 vezes 173 mais 1. Assim, faço com o meu N2, com o meu N1. O meu N1 é uma decomposição de 2 vezes 86 mais 1. E assim vou fazendo até essa linha dos meus algarismos de 0. Que no caso, eu fui até o N8. O meu 0, no caso, seria o meu N9. A representação do número em binário, então, eu leio na ordem invertida, ou seja, o meu A0 é o meu último algarismo aqui, e ele fica exatamente esse número aqui. Muito obrigada e vamos aos códigos. É com você, Gabi. Obrigada, Gabi, por explicar a parte teórica. Agora vamos partir para a parte prática. Já abri meu Google Colab, já importei as 2 bibliotecas, e como a gente vai imprimir 4 valores diferentes, eu só vou começar selecionando o meu range para 4. Bom, agora vamos começar a programação para a nossa conversão. Primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o número da nossa base 10. Então, a gente vai pedir para a pessoa inserir o RA, que é isso que eu vou fazer aqui no comando. Digite seu RA. Uma vez que a pessoa inseriu o RA, a gente quer pegar números desse RA e transformar no valor aleatório com 2 casas decimais. Então, para isso, a gente vai usar nossa função random seed. Então, a gente vai pegar valores no RA que vão montar um número pseudo-aleatório. Uma vez que a gente já tem esse número pseudo-aleatório, a gente vai selecionar a nossa variável val, que vai ser composta pelos números que já foram selecionados no random. Então, aqui a gente gerou o nosso número pseudo-aleatório, que vai ser convertido para a base 2. Então, a única coisa que falta é imprimir o número. Para não demorar muito, eu vou só... Então, o número vai ser convertido na base 10 para a base 2, aí a gente vai imprimir esse valor val que a gente acabou de achar no random. Aqui, note que a gente está usando a função round, porque ele só vai ter 2 casas decimais. Então, agora vamos partir para a nossa conversão mesmo. Então, a nossa conversão. Nosso valor 1 vai ser o nosso valor na base 2.
a gente vai montar uma lista num que vai conter o nosso valor da base 2. O que a gente vai fazer aqui? Vou escrever a função e vou explicar. Então, aqui o que a gente está usando? Nossa função append num, valor 1, porcentagem 2. Então, a gente montou a lista, vai imprimir o resto da divisão do nosso valor 1 por 2. Esse resto da divisão vai ser impresso nessa lista num append. E aí, valor 1 vai ser aqui, o que a gente coloca é o valor 1 dividido por 2. E aqui vai restar o valor dividido por 2. Enquanto, isso daí a gente está usando como base a teoria que a Gabi acabou de explicar. Então, enquanto esse valor, valor 1, for maior ou igual a 1, a gente vai continuar imprimindo o resto da divisão da parte inteira do valor 2 e dividindo por 2. Então, aqui é o que a gente vai fazer. Como isso acontece várias vezes, até que o número deixe de ser maior ou igual a 1, a gente vai usar a nossa função while. Então, while, valor 1, valor 1, for maior ou igual a 1, a gente vai fazer o nosso ponto append. A mesma coisa que a gente fez ali em cima, tem que acontecer repetidas vezes até que o nosso valor deixe de ser maior ou igual a 1, que foi o que a Gabi acabou de explicar. Então, aqui eu montei a nossa programação para ele ficar fazendo o mesmo comando que eu acabei de descrever várias vezes até que deixe de ser maior ou igual a 1. Então, vamos imprimir a nossa lista. Então, há uma observação. Se vocês executarem esse comando, a lista sai invertida. Pode testar, fica de lição de casa para vocês. Vocês vão perceber que vai sair invertida. Então, é preciso a gente inverter a lista para que ela saia da ordem certa na base 2. Então, uma vez que eu já fiz essa conversão, eu resta apenas imprimir a parte desejada. Então, print parte inteira na base 2 da nossa variável num, que é a lista que a gente acabou de montar, contendo nossos valores na base 2. Então, vamos executar. Tá. Então é isso, galera. Se vocês olharem aqui o resultado de todos deu certinho. A gente tem aqui o nosso número que foi selecionado pseudo-aleatoriamente, com base do valor digitado em RA. Fizemos a conversão para a base 2 e deu certinho, tá tudo certinho. Agora a gente precisa fazer o restante para a parte decimal. E com isso eu vou deixar o Bruno explicar um pouco mais. Bom, galera, vamos trabalhar com a parte decimal desse número agora então? Porque, como a gente viu agora, a gente só trabalhou com a parte inteira. Então agora a gente vai olhar só para a parte decimal, combinado? Fechou, vamos lá então. Primeiro de tudo, então, a gente vai chamar aquela variável val de novo, né, que é o nosso número, e a gente utilizou o float porque se trata de um número real agora, né, um número que tem vírgula. Então, a gente vai chamar de mantissa essa parte decimal. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse valor e dividir ele por 1. E a gente vai pegar só o resto disso, porque afinal o resto é aquilo que fica depois da vírgula, que é o que a gente precisa. Show. Então, agora a gente definiu que esse D, ele vai ser a nossa lista, vai ser onde os nossos valores eles vão estar armazenados, beleza? E aí, por conta daquela parte teórica que as meninas já comentaram, né? A gente vai colocar que o R é igual a 2 vezes a mantissa. Ou seja, o R é igual a 2 vezes essa parte decimal, né? Essa parte depois da vírgula. E aí a gente vai começar então com a nossa iteração do zero, né? E vocês vão entender um pouquinho já o porquê que a gente tá colocando que essa iteração é igual a zero. Então, enquanto o R for maior que 0.0 e o número das nossas iterações for menor ou igual a 5, ou seja, a gente vai fazer esse código rodar no máximo 5 vezes. Então ele vai rodar, aí ele volta, roda de novo, volta, vai fazer isso por 5 vezes. Porque senão também vai ficar um número muito grande. E aí, se o R for maior ou igual a 1, a gente vai chamar esse número binário, ele vai ser armazenado como 1, certo? Caso contrário, ou seja, caso for menor que 1 ou 0, o número binário vai ser armazenado como 0. Entenderam? Porque no número binário a gente está trabalhando com 0 e 1. E aí, então, a gente vai adicionar, né, o que der esse valor lá na nossa lista D. É por isso que a gente está usando aqui o d.append. A gente vai adicionar esse valor binário na nossa lista para ficar armazenadinho para a gente ver quanto deu depois. E aí, o nosso novo R vai ser esse R que surgiu, que é multiplicado por 2, menos a parte binária. Então, ele vai voltar a ser 0, alguma coisa. Ele vai voltar a ser a casa decimal, que a gente vai querer trabalhar de novo e a gente vai fazer isso até que ela seja 0. Né? Ou seja, enquanto isso for maior que 0, a gente faz de novo, a gente continua rodando essa forma que a gente está fazendo. Então, que o R é igual a 2 vezes, agora o R, porque é o que sobrou da parte decimal. E é a mesma coisa que a mantissa a gente usou lá no começo, certo? Então, só pra gente entender, ele vai rodar isso até que realmente dê 0. Então, até que não tenha mais casa decimal. E aí, como eu comentei lá, a gente vai fazer esse código rodar no máximo 5 vezes, a gente vai colocar aqui que a cada vez que ele rodar, ele vai adicionar uma iteração nessa variável iter. E aí, então, quando chegar no 5, ele para, correto? Então agora vamos dar um print aqui, vamos ver se deu certo. Na parte decimal na base 2. E aí eu vou dar um espacinho aqui também pra ficar um pouco melhor pra gente ver lá na resposta. Fechado? Bom, então bora lá, vamos ver se deu certo tudo isso que a gente fez.
Deixa eu colocar meu RH aqui agora. 2, 3, 2, 4, 4, 3. Show de bola. Deu certo. Vamos interpretar esse resultado aqui agora, então. Então, bom, quando a gente digitou o RA, 2, 3, 2, 4, 4, 3, aquela primeira partezinha do código, ela deu um número aleatório pra gente, certo? Que é esse 42.86. E esse é o número que a gente tá transformando para binário. Esse é o número que a gente tá trabalhando. E aí, então, a parte inteira na base 2 é aquela parte que a Gabi trabalhou no código ali em cima, o número antes da vírgula. E a parte decimal, na base 2, é o que a gente acabou de aprender aqui agora, que é somente a parte depois da vírgula, a parte decimal. Agora que a gente entendeu isso, vamos entender qual que é a importância da gente entender qual que é a precisão da nossa máquina. Karine, você consegue explicar isso pra gente? Oi, Bruno. Obrigada. E explico sim. Na questão 2, temos como objetivo obter a precisão da máquina. No enunciado temos: a precisão de uma máquina é definida como sendo o menor número positivo em aritmética de ponto flutuante epsilon, tal que 1 mais epsilon é maior do que 1. É importante conhecer a precisão da máquina, pois em vários algoritmos é necessário verificar se um valor é próximo de zero. Bom, esse epsilon, que é citado no enunciado, é conhecido como epsilon de máquina ou unidade de arredondamento, que é o menor número que, somado a 1, produz um resultado diferente de 1, ou seja, que não é arredondado. Como o arredondamento é o processo de escolha da representação de um número real em um sistema numérico de ponto flutuante, para um determinado sistema numérico e um procedimento de arredondamento, o epsilon de máquina é o máximo erro relativo do procedimento escolhido, ou seja, esse número nos dá uma ideia de quantas casas de precisão o nosso sistema tem. Sabendo disso, vamos encontrar o valor de epsilon por um código de Python, que a Cecília vai explicar a seguir. Olá, Cecília, tudo bem? Oi, Karine, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua explicação. E agora então, pessoal, vamos ao código? Então, gente, antes da gente desenvolver o nosso código, que vai calcular pra gente o valor da precisão da máquina em si, a gente precisa desse pequeno código inicial aqui, que tá explícito aqui na tela pra vocês, que ele vai calcular pra gente a partir de um valor digitado, né? Então, a gente vai digitar um valor de RA, e esse código vai calcular pra gente um valor aleatório, que vai ser armazenado na variável val, e que vai ser usado como parâmetro no nosso código de precisão de máquina, tá? A gente tem esse comando aqui de for i in range 4. Para que ele serve? Ele serve para a gente rodar esse código 4 vezes, sem precisar que a gente pare e dê o playzinho aqui de novo, tá? Então, para isso que ele serve. Agora, então, vamos ao código da precisão em si. A gente vai chamar de A o que seria o nosso epsilon de máquina, tá? A gente vai chamar ele da variável A, e ele vai ter um valor inicial de 1. E S, a variável S, vai ser a soma do valor val, né, calculado anteriormente, mais a variável A. Então, o que a gente quer? Com esse programa, né? A gente quer o menor valor de A possível, que ele não seja arredondado para zero nessa operação de soma aqui. Então, o que acontece? Se ele não é arredondado para zero, o nosso S, ele vai ser sempre um pouquinho maior que a variável val, né? Então, ele vai ser val mais algum pequeno valorzinho que vai ser o nosso A. E aí, se ele for arredondado para zero, então ele já não é armazenado, né? Então, ele já não é nossa precisão de máquina. Então, o que a gente tem que escrever? Enquanto a soma ela for maior que o valor de val, né? Ou seja, enquanto o A não for arredondado para zero, a gente vai escrever como o A sendo o A sobre 2, né? Então, porque a gente quer diminuir cada vez mais esse valor de A, então a gente vai dividindo ele. E a soma é igual esse novo valor de A mais o valor de val, tá? Então, o que acontece? Enquanto esse critério de soma maior que val for verdade, esse código vai continuar rodando, então o A vai diminuindo cada vez mais, vai sendo dividido por 2, até que chegue um valor de A, que quando você divida ele por 2, ele é arredondado para zero quando somado ao val. Então, a nossa precisão, a gente tem que achar esse A anterior que não foi dividido. Por isso, a gente vai escrever assim, então, que a precisão da máquina aqui, que a gente vai chamar de PREC, é 2 vezes esse último valor de A computado, porque esse último valor de A foi arredondado para zero. E vamos pedir aqui para o programa imprimir a precisão da máquina. A precisão da máquina ele vai dar o valor de precisão. E aqui eu vou dar um print vazio só para ele pular uma linha entre as nossas respostas, né? Então, a gente vai aqui digitar o primeiro valor de RA, o segundo, terceiro e o quarto. Tá? Então, ele deu aqui pra gente os 4 valores de precisão, né? E a gente percebe que eles são um pouquinho diferentes em relação a si, né? Quando eles são colocados em notação científica. Mas você percebe que todos aqui estão numa base de 10 elevado a menos 13, então são números super pequenininhos. E aqui o maior é o 10 elevado a menos 12. Então, é isso, pessoal. Precisão da máquina calculada. Eu espero que tenha ficado claro. Se não for claro, pode deixar qualquer dúvida aqui nos comentários. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeos novos. Deixa seu like e espero vocês na próxima. Beijo!